Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O meu nome é Marcelo, eu sou seminarista da Diocese de São José dos Campos. Estou concluindo meu primeiro ano de seminário, seminário propedêutico. Venho com muita alegria partilhar um pouquinho com vocês, dando sequência ao nosso processo de estudo e meditação diário da Bíblia, das Sagradas Escrituras, um pouquinho sobre o primeiro capítulo da segunda epístola de São Pedro. Hoje falaremos dos versículos 1 ao 11 e amanhã do 12 até a conclusão do primeiro capítulo. Pois bem, nesse primeiro capítulo, logo na saudação, no início da carta, nós percebemos que Pedro escreve àqueles que já fizeram sua adesão a Cristo, àqueles que estão vivendo, receberam de Deus o dom da fé. E de Pedro faz questão de lembrar que todos nós, não somente aqueles que ele escreveu naquela época, mas todos nós somos chamados a uma vida muito elevada. Somos chamados a buscarmos coisas elevadas, não sob a ótica do mundo, sob a ótica mundana, ou seja, buscarmos riquezas, poder, posses, não nesse sentido. Mas a vida elevada que Deus nos chama é a vida de união com Ele mesmo, com o próprio Deus. E não somente Deus nos chama a termos essa vida de união com Ele, mas Deus nos dá condições, nos dá meios para chegarmos a essa vida de união com Ele. E esses meios, sem dúvida nenhuma, são as virtudes, a fé. Pedro fala aqui da caridade também, mas a fé, a própria esperança, a caridade, as virtudes teologais, mas também outras virtudes que ele cita aqui nessa primeira parte, desse primeiro capítulo. Pedro fala do conhecimento, ou seja, o conhecimento é uma virtude, precisamos ser pessoas virtuosas no sentido de buscarmos também o conhecimento. Pedro fala do autodomínio, que também se identifica com a castidade, ou seja, é preciso que nós tenhamos domínio sobre nós mesmos, sobre as nossas paixões, sobre as nossas más tendências. Pedro fala da perseverança, ou seja, sem dúvida nenhuma precisamos ser perseverantes, não desistirmos diante das dificuldades, mas perseverarmos, acreditarmos. Pedro fala da piedade, né? Podemos entender também a piedade aí, também no sentido aí de uma vida de temor a Deus, uma vida de oração. Pedro fala do amor fraterno, ou seja, não devemos buscar a Cristo, a adesão a Cristo, não devemos buscar até aí a nossa salvação de forma egoísta, de forma individualista, mas devemos também ser canais de Deus, da graça de Deus para os irmãos, para aqueles que não conhecem a Cristo. E isso só se dá se nós tivermos amor aos irmãos, amor fraterno. E Pedro fala também da caridade. A caridade aqui, como é uma virtude muito importante, uma das três virtudes teologais, e toda a nossa vida deve nos levar, tudo aquilo que fazemos deve nos levar a vivermos a caridade, a sermos caridosos. Por quê? Porque é a própria essência de Deus. Deus é amor, Deus é caridade, nos lembra, nos ensina São João. Então devemos buscar sempre a caridade. E é importante que Pedro fala que se nós buscarmos essas virtudes, sob a ótica da fé, sobre a perspectiva da adesão a Cristo, a nossa vida será frutuosa, ou seja, daremos frutos para aqueles que estão à nossa volta, veremos frutos em nossa própria vida e também frutos para a vida da igreja. E se nós não buscarmos essas virtudes, essa vida virtuosa, essa vida da graça, Pedro fala que permaneceremos como cegos. E no mais, não teremos capacidade de nos libertarmos do pecado. Ou seja, permanecemos cegos e escravos do pecado. Então, a importância de nós buscarmos essa vida virtuosa. E ele fala mais aqui no final dos últimos versículos, que se nós vivermos essa vida virtuosa, nós viveremos a vida da graça, a vida de participação da vida de Deus, participação da vida divina, e nos será outorgada, nos será dada, no tempo oportuno, uma generosa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, devemos buscar com toda a nossa força essa vida virtuosa, para que possamos um dia entrarmos de forma definitiva na vida eterna de nosso Senhor Jesus Cristo, na vida nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.